Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, que o assunto é interessante, né, Mirtes? A gente sempre traz uma coisinha a mais e normalmente os assuntos são intrigantes. Hoje nós vamos falar sobre desconstrução. Né? Desconstrução. Bom, primeiro, vamos lembrar que nós, como seres humanos, não nascemos prontos, né? Nós vamos sendo construídos, né? E lentamente, né, Mirtes? Porque a vida vai inteira. Isso, a vida inteira. Enquanto você estiver aqui, não interessa se você tenha 5, 50 ou perto dos 100, se você está por aqui... Tem o que aprender, tem o que aprender, o que ser ressignificado, né? O que alguma ser coisa renovado. assim, né? Agora, o que vai formando essa construção é tudo que a gente recebe. Tudo. Sim, tudo. Absolutamente tudo. Dentro de casa, na escola, na sociedade. Nos primeiros anos, é muito focado principalmente nos cuidadores primários, né? Que é o pai, a mãe, ou aquela que está ali, né? Às vezes a família estendida mora junto, né? Isso, mora junto, mas depois vai abrindo, né? Aí todo mundo, professor, às vezes auxiliar, né? Cuidador. Então, mas a base é essa mesmo. Eu acho que os 5 primeiros... Eu nem vou tão longe dos 5 primeiros, porque hoje já se bota na escolinha com 2, 2, 3 anos, né? Já está lá, Mas, assim, essa base é formada aí. E ela pode ser sólida ou não. Ou não. Pode ser agradável ou não, né? Bem desprazerosa. Né? Agora, chega um certo ponto da sua vida onde você tem entendimento para fazer escolhas. Sim, sim. E para nós cristãos, né? Foi assim para mim, para Eliane, para você certamente que está nos ouvindo, chega um certo dia da nossa vida que a gente escolhe, com entendimento, entregar a nossa vida para Jesus. Para Jesus, exatamente. Oh, dia glorioso, bom, né? Para mim foi meio assim, quando o pastor falou, porque eu fui batizado primeiro na Igreja Católica e sempre fui assim, seguir, né? Quando ele falou que eu precisava batizar para a igreja presbiteriana, eu falei, nossa, mas eu vou ser rebatizada? Então, assim, o meu foi muito legal, porque não precisou desconstruir. Esse já é um spoilerzinho, já é uma coisa que vai ter que ser desconstruída. Não é verdade, né? Exatamente. É bem isso. Mas é assim, a partir do momento que nós entregamos o controle da nossa vida para Jesus, e entregamos o controle mesmo porque nós o chamamos para ser senhor da nossa vida. Quem é senhor controla e manda, Controla né? e manda. Então, a partir daí a gente começa uma caminhada de transformação, né? Então, eu acho que você conhece o texto, mas a gente tem que ler para comentar. Bom para trazer a memória. Jeremias 18, começando no 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-se e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Israel, olha que legal, né? Nós somos Israel de Deus, né? Deus tem o controle, queridos, ele está dizendo isso. Sabe, na hora que vocês chegam até mim, vocês têm que pensar que vocês são como um barro na mão de um oleiro. Se a gente partir de Gênesis, né, nós realmente fomos feitos do barro, pela mão dele, nós mulheres ainda fomos tirados, né, do masculino. E se nós biologicamente analisarmos, nós temos toda a infraestrutura biológica e orgânica e inorgânica da Terra, né, do universo. Sabe? Nós não tem nada diferente, nem falta, nem... Agora, então, o que ele está dizendo é que
ele pode pegar tudo isso Aí ele e fala quebrar tudo. Do senhorio dele, né? Isso, daí ele fala que ele pode como fazer nós fizemos essa escolha, eu tenho que estar aberta, porque se precisar, eu quero. é isso que ele vai fazer. Eu vou refazer. Por isso a gente está falando de desconstrução. Desconstrução. Porque, sabe, queridos, ao longo da história da Bíblia, os homens, os heróis bíblicos, aqueles que aparecem, quase todos eles passaram por um processo de reconstrução para depois serem usados por Deus. Usados por Deus, exatamente. Né? Porque eu acho que nós, seres humanos, nós não gostamos muito de ser contrariado. Não. Né? A gente quer fazer o... Isso, e tem, assim, uma parte da gente que tem, assim, umas ideias que querem fazer, né? Que não deixa de ser verdadeiro, o eu. Mas, assim, nós também, por um momento, temos uma visão enganosa da situação, podemos ser iludidos por algo que estamos vendo. Quer dizer, não é sempre simples e fácil, tem muito contexto, né? E para a gente ter noção dessa desconstrução, porque eu estou dizendo do momento que a gente chega a Jesus, e a gente encontra os mais diversos tipos de pessoas chegando a Jesus. Sim. Tem aquele que estava com a vida virada do avesso. Tem gente que matou, roubou, adulterou, enfim. Se converteu. E se converteu. Tem aqueles que eram bonzinhos, que eu chamo. Que tinham uma vida razoável. Que tinham uma vida razoável, com valores morais, tudo. E se converte. Todos os dois vão ter que passar por um processo de reconstrução. Isso. Né? Porque tem muita coisa que estava incutido na nossa mente que vai ter que repensar, que repensar, você vai mudar, né? Rever. Sabe? E precisa desconstruir mesmo. Né? Eu me lembro quando eu, não só no processo de aceitar Jesus de conversão, de congregar depois, porque a gente pode ter uma revelação do Senhor e de Jesus sem necessariamente estar dentro de uma igreja. Sim, né? Certamente. Mas precisa ter lido a palavra, né? Precisa estar com ele no coração. Tudo mais. Aí você tem coisas que, de imediato, como eu falei assim, às vezes é fácil de tirar. Vamos supor, quem mentia, larga de mentir. É bem rápido, né? Você já percebe, né? Quem adulterava, não adultera mais e tal. Agora, outras coisas estão na sua autossuficiência, que você nem tem, né? Isso. Alguns pensamentos distorcidos, que porque ao longo da vida, como nós falamos, que a gente vai se formando, algumas crenças são passadas de maneira errada, apesar que a pessoa tinha até boa vontade quando nos criou, mas não é exatamente o que Deus fala, né? Ou a gente entende errado e vai formando um conceito errado. E por muito... Eu gosto, e você já me ouviu, você está sempre comigo, você já ouviu o que eu vou falar. Eu passei parte da minha vida ouvindo da minha avó, em várias situações, que marido não é parente. Então, eu cresci com um conceito de que marido não era parente. Porque ela dizia isso para minha mãe assim, os teus filhos são importantes, né? Teu marido vem depois, né? O teu marido deixa para lá e coisa e tal. Quando você se converte, a Bíblia diz que junto com o teu marido você é uma só carne. Sabe? Então, você tem que desconstruir aquela coisa, às vezes, que te acompanhou tanto tempo, né? Tanto tempo, exatamente. Que, de repente, vai fazer uma ideia de família muito diferente do que é na realidade, né? Então, e outra coisa que a palavra diz é que nós devemos nos esvaziar para receber as coisas de Deus. Claro, porque se tua mente, teu coração está cheio de um monte de coisas... você não vai caber mais nada. Não cabe mais nada. A física até não dá para pôr no mesmo lugar, cabe, né? Então, nós vamos, às vezes, sempre gostamos de pegar personagens bíblicos para mostrar construção, desconstrução. A gente vai falar um pouquinho de Moisés. Moisés, Deus tinha um propósito com ele, tanto é que iriam matá-lo e a mãe dele conseguiu botar ele num cestinho e ele se salvou. Moisés passou 40 anos dentro de um palácio, sendo chamado do filho da filha de Faraó. Educado até para ser um faraó, né? Sim, um príncipe. Porque ele é um príncipe, sabe? Exatamente. Educado, tudo que ele tinha ali contribuiu para a personalidade dele. A gente sabe, depois pela história, tudo,
que ele sabia que era adotado, tinha um povo hebreu, mas não tem como uma cultura maciça daquela, o poderio do Egito, Sim, de um palácio, né? Gente, né? Eles eram considerados deuses, com D minúsculo, mas deuses. Eram reverenciados como deuses, né? Deus, Então, e ele tinha toda a autoridade, toda a autoridade. Eu vou ler para vocês o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 7, começando no 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, que o recolheu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Tinha autoridade, né? Tinha autoridade. Ele tinha 40 anos e era poderoso. E Deus não usou. Com tudo isso, Deus, para poder usar, porque eu li no começo que ele era formoso e que Deus tinha um propósito, para poder usar Moisés teve que ir para o deserto e passar 40 anos sendo moldado, desconstruído, né? tirando aquilo todo que ele tinha. É uma ideia assim, né? Ele precisava deixar que aquilo não ficasse em primeiro plano, porque depois ele ia usar para voltar lá, né? Mas ele precisou tirar todo aquele conceito de poder que ele tinha dele, né? Mudar muita coisa, sabe? Porque não tem... Principalmente quando se trata da palavrinha poder. Gente, isso tem um valor tão grande para aqueles que vivenciaram o poder, né? Tanto é que o poder, pelo poder, mata-se. Corrompe, né? Corrompe, faz tanta coisa, né? Ele foi levado para o deserto, para o anonimato, né? Passou 40 anos lá para realmente esquecer quase tudo que ele tinha aprendido que não ia servir para ele. E construir a verdadeira e genuína identidade dele, né? A palavra vai dizer assim que ele se tornou manso. Que era manso, era né? manso. Porque, assim, até que ele tinha o poder e ele tinha uma identidade, mas, assim, num caráter real, como a gente falou, né? Então, ele precisou sair, se afastar de tudo aquilo e entender quem ele era mesmo. Ele desconstruiu alguma coisa pronta, né? E assim, sem noção ainda dessa desconstrução, porque neste período havia um silêncio total de Deus na vida dele. Ele só sabia que ele tinha que sair. Ele tinha sido expulso. Ia cuidar de ovelhas lá, casou com uma mulher. Tipo assim... essa é a minha vida daqui para frente. Isso, né? Ele não tinha nenhuma consciência do que iria acontecer, né? E Deus absolutamente em silêncio, né? Total a respeito da vida de Moisés, que estava sendo, sem que ele soubesse, desconstruída. Eu vou chamar um intervalo bem rápido e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando de desconstrução. Pegamos um personagem bíblico dos mais conhecidos e complexo, e usado e tudo mais. Não é um personagem fácil. E que para ele foram 40 anos de reconstrução. Ele tinha 80 anos, Deus ficou em silêncio durante 40 anos. Quando ele tinha 80, olha o que a Bíblia vai dizer, lá em Atos 7:30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. 40 anos depois. 14.600 dias. Muita coisa. É bastante coisa mesmo. Né? Daquele homem que a gente diz que já era um homem construído. Nós lemos lá. Sim, né? E não era com coisas poucas, né? Era com o melhor reais, que existia, né? Isso, conteúdo, né? Não tinha... Gente, ele não tinha mais mordomia, não tinha mais quem fizesse nada por ele. Era ele que tinha que fazer pelos outros. Sim, aprender aí tinha virado pastor de ovelhas, né? Ao pé da montanha. Né? E principalmente o lugar que ele via era areia e sol. Era o que ele iria enfrentar, né? Deserto mesmo, né?
sabe? Não tinha mais bajulação nenhuma, né? Perder poder, gente, é se esvaziar mesmo, né? Isso. Por isso que eu falo que, ao mesmo tempo que ele teve que se desconstruir, ele se construiu numa outra identidade muito mais simples, contemplativa, e de entender os ciclos da natureza. O que Deus precisava. O que Deus precisava dele. Exatamente. Foi sendo e você construído... sabe, Eliane, que no natural, às vezes acontece em relação a outras áreas, não é nem... Porque nós estamos falando de que Deus desconstrói, né? Não estamos falando de vaso na mão de oleiro para aquilo que ele quer, mas em uma porção de áreas na nossa vida. Na minha vida em particular, né? Por exemplo, eu comecei a namorar o Sanderson quando ele tinha 17 anos. Estava no primeiro ano na academia do Guatupê para fazer uma carreira militar. Então, a gente cresceu junto. Sim. Né? A gente cresceu junto, fiz a carreira com ele desde a academia, tudo. 35 anos sendo militar, voltar a ser civil é uma desconstrução. É uma desconstrução, exato. Você tem que... E uma construção, porque era diferente daquela dos 17 anos em que ele entrou lá. Entra para construir, depois para desconstruir, faz um ciclo, e né? vai se construindo e se destruindo. Porque um vaso, depois, com aquele barro, ele vai sair um novo, né? E eu falei de se esvaziar. De se esvaziar. Por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, se esvaziar do militarismo para dar lugar ao civil. Gente, de todas as regras, né? o portar-se, até a vestimenta, ele teve que tirar a farda, colocar o... Deixar, assim, queridos, né? É assim e mesmo. Esse esvaziamento, Deus... fez com que o próprio Jesus, filho dele, passasse por isso. Passasse por isso. Eu vou ler para vocês Filipenses 2, começando no 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que... Gente, é modelo para nós, né? E assim, né? É isso mesmo, porque por isso que ele veio e mandou... ele veio em humano, ele primeiro precisou entender as pessoas e o mundo como era no viver deles e achar o seu ponto, né? Achar o seu entendimento dele e acerca de Deus. Sabe, queridos, porque nós somos chamados de cristãos. Cristãos iguais a Cristo. Então, Cristo precisa ser formado em nós. Em nós, exatamente. Né? Olha que belo que Paulo vai dizer aos Gálatas. Lá, Gálatas 4, começando no 18, diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele estava dizendo, eu estou investindo, fazendo, de perto do ano, até que Cristo seja formado. Até que seja construído isso. Né? Dá a impressão assim, né? Voltando para a ideia do vaso, é um vasinho meio tortinho, meio, né? Que desconstrói, vem um melhorzinho. Aí fica melhor, mas ainda pode melhorar, né? Então ele vai até e às vezes com outro... Que sai uma obra-prima, né? Moisés teve que ser transformado num camponês. De príncipe para camponês tem diferença, né? Sabe? De pobre para rico, de rico para pobre, né? Tem uma de todo-poderoso para humilde, né? Ele se tornou de tal maneira fraco, despido de tudo aquilo que ele foi, porque nós vamos ver a conversa que ele teve quando Deus o chamou. Está lá em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste do teu servo, sou pesado de boca, pesado de língua. O que ele estava dizendo assim, olha, nesses 40 anos, eu não sei mais como falar com o faraó. Simples assim. Simples assim. Não sei mais como me dirigir a ele. Passou. Exatamente, né? Passou, exatamente.
Então, já era outro homem, ele né? já estava reconhecendo a fraqueza, porque a palavra diz que antes ele era poderoso em obras e palavras. Significa assim, que o que ele falava acontecia. Era lei, né? Era lei, né? Era lei. Agora ele diz, ó, eu não sei nem o que falar, ainda mais do jeito que saiu de lá, né? E queridos, essa é outra coisa que a Bíblia diz, que Deus usa pessoas fracas, destituídas de si mesma, né? Pessoas que só dependem dele. De Deus. Uau. Que se deixam trabalhar, né? Que se deixam elaborar-se, né? E esse era o Moisés que ele queria. Ele queria um Moisés que se deixasse trabalhar. E mesmo assim ele encontrou resistência. Tá? Porque eu vou ler Êxodo 14, 13, depois que ele disse. Moisés, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ele estava dizendo, eu não consigo. Já não dou mais para coisa. Não dou, tenho 80 anos, não posso, não quero, sou indigno, sou incapaz, né? A desconstrução fez isso em relação a ele que está falando isso. Ele que está falando isso, né? Exatamente. Mas ele tinha chegado onde Deus queria que ele chegasse. Estava aqui é uma outra fala, né? Está no propósito certinho, né? De Deus, né? E eu digo assim, poderia acontecer quando ele tinha 60, só que Deus achou que 20 anos ainda não tinha sido suficiente, né? Não é verdade? Quem sabe ele ainda tinha um resquício do velho Moisés, né? Lá do Egito, né? Sabe, Paulo dizia assim, que Deus falava para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então ele está dizendo, agora daqui para frente, eu, Paulo, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Um Paulo que foi bem desconstruído também, porque antes ele se gloriava em tudo aquilo que ele podia. Que ele podia e era um bravo era o cara. Judeu que né? Combatia os cristãos. Era o cara, né? Era o cara. Aí ele diz assim, agora eu tenho prazer nas injúrias, na fraqueza, na angústia, tudo isso por amor a Cristo. Tudo isso. E tem uma ideia, né? Acho que por trás dessa desconstrução de Deus com a gente, né? Que a gente sofre isso também, assim, porque às vezes você tem uma ideia de você, né? Mas por trás tem significados, tem signos de coisas que são crenças que não são aquilo que Deus quer pra gente, né? Tem, às vezes, uma mentira, ou um fingimento, uma ira, né? Ou até, Eliane, eu diria assim, ainda Deus... um controle que é teu. Isso. Tem gente que eu já vi que diz assim, eu vou servir a Deus. Tipo assim, Deus vai me usar. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um curso de teologia. Uau, meu querido. Sabe, o curso só de teologia não vai te capacitar, não. Você vai ter que ser tratado, moldado, vasinho na mão do oleiro. Do oleiro, não é assim, né? Sabe, nós precisamos morrer por uma série de coisas. De coisas para o mundo, né? Do mundo, tudo, né? De escolhas até da gente, né? Sabe, às vezes, a pessoa tem um dom natural. Por exemplo, tem um dom de oratória, fala bem. Aí fala, nossa, vai ser um pastor. Querido, se ele não for desconstruído, se Deus não tratar com ele, vai ser só um discurso bonito, sempre. Vazio, exatamente. Né? Não vai estar o Espírito Santo. Não vai ter, né? É aquela história de tome tua cruz, né? Como é que você vai tomar sua cruz? Queridos, a desconstrução é necessária porque no natural, mesmo quando nós nascemos num berço cristão, nós somos ensinados a ser independentes. Sim, né? A se mandar, a fazer a entender o que você quer, dar conta das suas coisas, até de altos cuidados, né? De independência financeira, né? Sabe, algumas coisas, porque a gente vai lendo na Bíblia, ao longo do... Eu não sei qual é a tua experiência ou de coisa, mas, por exemplo, se você aceitou Jesus aos 15 anos, às vezes, você vai passando, às vezes aos 30, ao ler o mesmo verso que eu já tinha lido quando você tinha 15, é que você vai tomar um posicionamento
e tem entendimento de uma coisa que precisa mudar em você. Sim, não é assim? É verdade. E Deus vai aprofundando, porque, por exemplo, comigo também aconteceu. Eu me converti cedo, mas eu vejo estágios ou pontos em que eu me aprofundei na fé. Uma delas que foi significativo, como eu falei, é quando eu me batizei evangélica, que eu fui criada também na evangélica. Minha mãe era evangélica e meu pai era católico. Então, a gente frequentava os dois. Mas aí teve um momento que eu fiz a escolha por ser evangélica. Nesse momento, eu sinto que eu me aprofundei na fé com Deus e Ele pôde trabalhar coisas diferentes. Então, desconstruiu algumas coisas que eu tinha lá e construiu algo mais forte. Eu tive que me deixar trabalhar por Deus, né? Mas como você mesmo falou, a primeira palavra sua a respeito disso foi: já sou batizada. Porque esse era um conceito que você tinha. Isso é um conceito que eu já tinha, exatamente. Né? Agora, vocês vejam só, de fato, é um batismo que foram os nossos pais que levaram. Eu também aconteceu isso comigo. Eu fui batizado porque um dia meu pai e minha mãe me levaram e me batizaram. Agora, o outro não, foi eu que decidi ser batizada. Ali era eu, exatamente. Então, eu tenho que, até essa ideia, eu tenho que desconstruir, não sou batizada, não, né? Ou eu não sei, porque como eu gostei muito de ser batizada lá atrás, para mim ficou assim, eu fui e valeu até aqui. E me trouxe até aqui. Mas o conceito que me traz até aqui não é o que vai me levar lá na frente. Então, eu agradeço meus pais, e eu sei que eles me batizaram assim com toda a fé que eles tinham. O meu pai numa católica e minha mãe numa evangélica. Me trouxe até aqui, benção, fui. E agora, esse outro batismo, ou essa confirmação, vai me levar para frente, é um outro nível. Né? Sabe, queridos, eu acho que eu posso encerrar com Davi. Davi, eu acho que, mesmo um jovenzinho que amava o Senhor, tocando, como ele teve que passar por esse processo de constrói, desconstrói, e ele acabou optando, ele diz assim: olha, vai chegar um tempo que eu quero te louvar todos os dias da minha vida. Né? O Salmo 145, 1 e 2 diz assim: exaltar-te-ei, Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Querido, só pode afirmar uma coisa dessa quem realmente está no Senhor, aceitou, deixou Deus trabalhar e é do Senhor. Amém. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.